Bom dia, vamos chegando. Vou só mandar uns aviõezinhos por aqui para as pessoas irem chegando, só um momentinho. Bom dia mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos deixando aqui o nosso amor e o nosso carinho para todos aqueles que vão chegar, que vão assistir essa live agora, que vamos assistir essa live depois, que já comecem ela recebendo todo o nosso amor, nosso carinho e a nossa gratidão por estarem um tempo juntos. Obrigado, Jane, que possamos ter um bom domingo. Um bom domingo para todos nós. Nosso convidado dessa manhã já está por aqui. Eu vou convidá-lo para entrar ao vivo com a gente. Só um momentinho. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. É com muita alegria e satisfação que recebemos você na nossa casa. Que Eu você que sabe, está agradeço, sempre de Roberta. portas abertas para você. Eu que agradeço de coração o gentil convite da casa para estarmos aqui num domingo de luz, conversarmos um pouco desse gigante deitado que foi Jerônimo, que foi e é Jerônimo Mendonça, né? Isso mesmo. Eu vou fazer a prece inicial e aí depois a gente já começa essa conversa, tudo bem? Perfeitamente, Roberta. Então tá joia. Então eu gostaria de convidar a todos que se sentirem à vontade, que fechem seus olhos, ou mesmo que respire fundo, que pense no amor, e assim eleve o seu pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecer pela oportunidade de estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Que os mentores do Centro Espírita Irmão Oscar, assim como os mentores do nosso querido convidado, que vai falar sobre Jerônimo, o mentor dele, se façam presente, fazendo com que esse seja um momento de grande aprendizado. Que todos recebam chuvas de amor em seu coração. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, um bom dia. Que possamos ter um domingo de muita luz, de muito amor. É com muita alegria que recebemos o Aloysio na nossa casa, que ele é sempre muito bem-vindo. Eu esperava muito por esse encontro, a gente já tinha tentado marcar várias vezes, ele não podia, outro dia ele não podia. Não, um dia ele vai ter que dar certo. Vamos marcar nem que for para longe para poder esse momento chegar. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta, sou uma das coordenadoras do Centro Espírita Irmão Oscar. Nossa sede fica na cidade de Campinas. É uma casa pequena, mas de coração grande. Nós não voltamos ainda com as atividades ligadas à parte espiritual presencial, nós estamos no online. Então nós temos aqui de domingo, nós temos de sábado
o último sábado do mês pelo YouTube para falar sobre suicídio. Nós temos pelo Google Meet de terça-feira. E nós temos a parte assistencial, que essa nós conseguimos voltar, que é a entrega do café da manhã e a preparação para a nossa festa que se chama Natal com Amor, que as famílias vêm em casa. Então sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. Hoje nós estamos com um convidado querido Aloysio, que vai falar sobre o Jerônimo. Então vou passar a palavra a ele, ele vai se apresentar, falar um pouquinho dele e já pode começar a falar sobre o tema. Muito obrigada. Obrigado a você, Roberta. Bom dia, queridos amigos do Centro Espírita Irmão Oscar, queridos amigos que estão aqui também, estão sempre nos acompanhando nas nossas lives. Para quem não me conhece, meu nome é Aloysio Sônego, eu sou de Araraquara, interior do estado de São Paulo, e nós trabalhamos na seara espírita já há certo tempo, não somos de berço espírita, mas depois de uma certa idade conhecemos a doutrina espírita e a gente professa essa doutrina que é tão consoladora. E hoje nós vamos falar de Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. E quem foi Jerônimo Mendonça? Jerônimo Mendonça, nascido em Ituiutaba, interior do estado de Minas, em 1º de novembro de 1939. Até nos sua adolescência, levou uma vida praticamente normal. Ele era o 9º filho de 10, uma família muito pobre. Sua mãe lavava e passava roupa para fora, seu pai fazia pequenos bicos. Então era uma família com muita dificuldade. E Jerônimo frequentava, assim, até os seus 14, 15 anos, a igreja presbiteriana. E foi um dos primeiros a se levantar quando o pastor, num determinado momento, perguntou quem gostaria de ser salvo. Ele se levantou e foi batizado e começou a seguir os ensinamentos da igreja evangélica presbiteriana. E seguia bem, fazia participação de toda a atividade da igreja, até que um determinado dia um fato muito curioso aconteceu com ele. A sua avó veio a desencarnar e ele ficou muito triste, tinha muito carinho, muito apreço pela sua avó. E foi conversar com o pastor para ver qual que seria o destino de sua avó. O pastor falou que, infelizmente, por ela não ser religiosa, não ter sido batizada, ela não teria salvação. E ele ficou muito triste por conta desse fato, porque sua avó, embora não professasse nenhuma religião, era uma pessoa que tinha um coração de ouro, ajudava tantos vizinhos, fazia muitas obras assistenciais, independentemente de uma casa religiosa que ela frequentasse. E ele ficou muito acabrunhado até que certo dia, um amigo espírita que eu conhecia, viu que ele estava nessas condições e conversando com ele, ele passou as suas dores e os seus sofrimentos que estavam atormentando o seu coração. Esse senhor passou várias e diversas orientações a ele, explicando que não é assim que funciona a nossa vida. Não é pelo fato de você ser batizado nesta ou naquela organização religiosa que você vai ou não ser salvo, mas a sua conduta frente à vida que nos dá, entre aspas, a salvação, né? A nossa evolução espiritual. E a partir daí, conhecendo mais a doutrina espírita, ele começou a frequentar as casas espíritas de Ituiutaba e começou a participar ativamente das atividades do centro espírita. E nessa juventude ele participava ativamente da mocidade, tudo mais. E Jerônimo tinha assim um físico bem avantajado, era um jovem, peito assim bem atlético, e tinha mania de quando chegasse na frente do espelho, era fã daqueles filmes de Tarzan da época, ele estufava o peito e falava assim: "Ê, Tarzan", né? Assim, como jovem daquela sua juventude. E então ele tinha esse jeito gostava demais de cinema. E certa feita aconteceu um fato muito interessante com Jerônimo. Ele estava numa reunião na casa espírita que frequentava e veio um palestrante de fora, um palestrante que não conhecia ninguém, fazer uma palestra. E num determinado momento, ao final da palestra, ele
teve uma comunicação mediúnica, esse palestrante, e disse assim: venho neste dia trazer uma mensagem para um tal de Tarzan. Agarra-te ao cipó da esperança, pois a selva do sofrimento se aproxima. Jerônimo sabia exatamente que era a mensagem endereçada a ele. E a partir daí começaram os problemas de ordem física. Ele começou a ter problemas de ordem nas pernas, o inchaço, teve um problema decorrente dessa artrite reumatoide que ele deixou, no primeiro momento, de uma bengala, da bengala para um par de muletas, de um par de muletas para uma cadeira de rodas, e depois, por fim, uma cama ortopédica. Jerônimo ficou praticamente imobilizado e da cabeça para baixo ele não mexia nada. E tinha dores terríveis por conta desse problema da artrite reumatoide, não obstante problemas cardíacos que obrigavam a tomar em média de 12 comprimidos de Zordil por dia, tinha um calor terrível no rosto que precisava constantemente de um ventilador. E por conta disso, não bastasse esses problemas, ele teve que extrair uma das vistas, porque o cérebro estava comprimindo, e depois a segunda vista. Então, cego, tetraplégico, praticamente imóvel, qualquer pessoa podia falar assim: bom, não tenho o que fazer da minha vida. Nada me resta, porque eu estou preso numa cama, e uma cama ortopédica, que a gente pode dizer, por conta desse problema, o seu corpo era praticamente um formato de um S. E sua cama, então, precisou ser construída de acordo com a disposição do seu corpo. Então qualquer pessoa na condição de Jerônimo poderia literalmente não fazer nada, viver da misericórdia coletiva, da previdência social. Mas não, Jerônimo não se fez de rogado e fez um trabalho incrível de divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus. Ele construiu 2 centros espíritas, uma creche espírita em Ituiutaba chamada Lar Espírita Pouso do Amanhecer, escreveu 6 livros. Eu vou mostrar depois os livros aqui para vocês. Nós temos alguns aqui. Dá licença, vou até aproveitar. Agora eu vou inverter a câmera. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu fazer a inversão aqui, ver se eu consigo inverter a câmera. Espera aí, senão... Eu vou mostrar de frente mesmo, que é mais fácil. Bom, o primeiro livro de Jerônimo foi esse aqui, ó, Crepúsculo de um Coração. Depois ele escreveu Escalada de Luz. Um livro meio romanceado, Nas Pegadas de um Anjo. Cadeira de Rodas, De Mãos Dadas com Jesus e Flores do Coração. Esses livros foram escritos por Jerônimo Mendonça. E além disso, tem mais 2 livros que falam sobre a vida de Jerônimo. Um deles estamos trabalhando, que é esse daqui, O Gigante Deitado, vida e a obra de Jerônimo Mendonça, de autoria de Jane Martins Vilela, pela editora O Clarim, e também Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola José Fratari Neto, também da editora O Clarim. E esses 2 livros últimos contam histórias e acontecimentos corriqueiros de Jerônimo. Como eu estava dizendo, ele poderia ser uma pessoa que ficasse parada, deitado eternamente em berço esplêndido, como a gente pode dizer, como está no hino. Mas não, ele se fez grande, se fez um gigante. Percorreu o Brasil, os 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com uma Kombi, com uma perua Kombi, levando palavras de conforto, de consolo, fazendo palestras assim, sobre temas dos mais variados assuntos. Por sinal, nós conseguimos recuperar mais de 20 palestras gravadas em áudio, da época que Jerônimo frequentava a nossa região aqui de Araraquara. Porque entre o nosso grupo aqui de Araraquara e Jerônimo estabeleceu-se uma amizade muito forte. Numa das idas a Uberaba, nós conhecemos o Jerônimo. E dessa amizade nossa e do nosso grupo, convidamos para que ele viesse a Araraquara. E assim o fez. Tem aqui uma foto da primeira vez que Jerônimo veio a Araraquara, só para vocês terem uma ideia. Aqui estou eu, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Ó, esse aqui sou eu, magrinho que só vendo. Minha mãe, meu pai, meu cunhado, minha irmã, minha outra irmã e aqui o Jerônimo. Né? Na primeira vez que ele veio a Araraquara.
Então, nós tivemos essa oportunidade de conhecer Jerônimo e conviver nesse período com ele. E no nosso canal do YouTube, aqueles que tiverem interesse, tem mais de 20 palestras gravadas em áudio que nós convertemos em mídia de MP4 para disponibilizar para quem quiser ouvir uma palestra de Jerônimo, para quem quiser conhecer um pouco mais da história dele. E Jerônimo tinha uma característica muito forte, que era o bom humor. Apesar das dores terríveis que ele sentia ao longo do tempo, ao longo da sua vida, ele tinha sempre uma palavra de conforto, de consolo. Tem uma palestra muito interessante que Jerônimo fez, está lá também, nós compartilhamos, essa não estaria diretamente do nosso canal, mas nós compartilhamos, é uma das palestras maravilhosas, intitulada Alegria de Viver. O Jerônimo disse que ele tinha sido convidado a fazer uma palestra lá na região do Paraná. Só que aquele dia ele amanheceu indisposto, não estava muito bem de saúde, e ele pediu para um amigo, né, que pudesse substituí-lo, porque compromisso espiritual não se pode faltar. Então ele pediu, não estava em condição, pediu que o amigo substituísse. E o amigo foi. O amigo foi, e na volta da palestra, esse amigo se envolve num acidente, o carro capota, dá umas 2 voltas e cai em pé, assim, de volta de novo. E quando cai, abriu o porta-luvas. Esse amigo trazia sempre o evangelho no porta-luvas. E quando abriu, o evangelho abriu naquela mensagem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele chega para o Jerônimo e fala: olha, Jerônimo, vou te dizer uma coisa. Nem para morrer eu sirvo, porque se eu fosse um homem de bem, eu já teria morrido. Como eu não morri, ainda tenho muito trabalho a fazer, né? E ele contava assim, histórias assim, das mais engraçadas, situações hilárias que aconteciam com ele, que estão sobretudo nesses 2 livros que eu falei, né? O Gigante Deitado e Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Histórias assim como, por exemplo, certa vez, é um fato muito corriqueiro que aconteceu com ele, quando eu ainda enxergava, era muito comum as pessoas levá-lo ao cinema. Então, e porque todo mundo queria disputar para levar o Jerônimo ao cinema, porque aquele que levasse o Jerônimo entrava de graça ao cinema. E como ele ficava naquela cama ortopédica, tinha que colocar numa posição que não atrapalhasse muitas pessoas. Estava lá no cinema, chega uma moça atrasada. E quando a gente chega numa sala de espetáculos, o que acontece? A gente sai do ambiente claro e vai para o ambiente escuro. E a gente não enxerga literalmente nada até que a nossa vista acostume. E o que acontece? Aquela moça chega e tropeça na cama de Jerônimo. E ela fica muito irritada e fala assim: mas, meu Deus do céu, não é possível, né? Onde eu vou, encontro esse aleijado, né? Está lá no livro, né? A palavra, hoje é uma palavra até pejorativa. Eu encontro esse aleijado. Eu vou no estádio de futebol, encontro esse aleijado. Eu venho aqui no cinema, encontro... Onde eu vou, encontro você. E Jerônimo falou: meu Deus do céu, agora como que eu vou sair dessa situação, né? Aí ele pensou, falou assim: também, minha filha, você não para em casa? Falando desse jeito, né? E aí que criou um vínculo de amizade entre ele e essa moça, de uma forma assim muito encantadora. Quebrou o gelo, né? Ele teve uma sacada genial e quebrou o gelo dessa situação. Um outro fato também que aconteceu, que chama muita atenção, é que Jerônimo tinha amizade com várias pessoas, e cada vez que um amigo, algum conhecido, desencarnasse, o Jerônimo já era convidado para o velório e também para fazer a prece de sepultamento do corpo, né? E certa feita o Jerônimo, né, foi acompanhar um velório, o enterro desse amigo, e aos pés ali perto do cemitério, o coveiro chegou para ele e falou assim: Jerônimo, eu vou colocar você um pouco mais para trás por conta da poeira, da terra, né? Porque a cidade era pequena e o sepultamento ainda era a terra, né? Vou colocar você um pouco mais para trás para não se atrapalhar. E fizeram assim. O Jerônimo fez a oração, tudo mais, fizeram o sepultamento e foram todo mundo embora e esqueceram do Jerônimo no cemitério. Esqueceram ele lá. Quando 10 horas da noite, o amigo lá, o coveiro, lembrou: meu Deus, esquecemos o Jerônimo lá no cemitério, e voltam lá para buscá-lo, né? Chegam lá: Jerônimo, mil desculpas, mil perdões, não sei o quê. Falou: Jerônimo,
Tudo bem, eu estava aqui sem fazer nada, comecei a orar para cada uma desses espíritos que estavam enterrados aqui. Então ele fazia muito com bom humor essas situações. E o que levou realmente ele ter esse bom humor? Porque a gente fala assim, quando a gente sofre, a gente tem um problema, normalmente a gente reclama. A gente reclama demais, às vezes um simples dor de cabeça já nos tira a paz de espírito daquele dia. Uma situação que sai do nosso controle a gente já parece que estragou o nosso dia. Mas ele não, ele levava muito com bom humor. E o que levou isso? Porque ele tinha uma amizade muito grande com Chico Xavier. Chico Xavier praticamente era o mentor encarnado de Jerônimo, porque todo esse trabalho assistencial que o Jerônimo começou a fazer, era comum a cada 15, 20 dias estar em Uberaba, por isso que nós o conhecemos, para que eles trocassem algumas orientações, tudo mais, né? E certa vez, o Jerônimo, já numa situação muito difícil, logo no começo da sua atividade, ele passou por um problema terrível, uma hemorragia muito séria, problemática. Levaram ao hospital, os médicos falaram, ele não passa dessa noite, não tem o que fazer. Mas aí os amigos falaram, mas ele é muito amigo do Chico, ele precisaria pelo menos se despedir do Chico. O médico falou, não tem jeito, se ele for para o de Tuiutaba, Uberaba, ele vai morrer no meio do caminho. Só se for de avião, o médico falou. Como um dos amigos tinha um avião, emprestou um avião e eles foram até Uberaba. Na época, o Chico trabalhava ainda na comunidade espírita cristã e estava fazendo aquele trabalho de divulgação do evangelho na periferia. Levava sempre o pão, um pouco de dinheiro para aquelas famílias necessitadas. E Valdo Vieira ainda era espírita. Estava ali quando viu o Jerônimo, falou assim, Jerônimo, o Chico pediu para te avisar que daqui a pouco ele está aqui. O Jerônimo ficou intrigado, falou assim, espera um pouquinho, como que o Chico sabe que eu estou aqui? Não falei nada para ele? Aí lembrou da mediunidade do Chico. E, passado um tempo, o Chico chega juntamente com os amigos que foram fazer essa peregrinação na periferia. Nesse determinado momento, o lençol que cobriu o Jerônimo estava literalmente vermelho. Vermelho. E aí o Chico olhando fala assim, olha só o nosso amigo Jerônimo, está parecendo uma rosa vermelha. Vamos cada um de nós dar um beijo bem suave e delicado na testa dele, mas com muito cuidado para que ele não despetale. E assim foram fazendo. Cada companheiro trabalhador foi dando um beijo na testa do Jerônimo. Quando chegou a vez do Chico, Chico colocou a mão sobre o abdômen do Jerônimo e deu-lhe um beijo na testa. Naquele momento, diz que ele sentiu uma energia tão forte que imediatamente cessou a sua hemorragia. E aquele que tinha ido para terminar, para se despedir do Chico, para desencarnar, chegou o momento que acabou ainda fazendo a preleção da noite. No final da reunião, o Jerônimo agradeceu ao Chico e falou assim, obrigado, Chico, tudo mais, né? Aí o Chico falou assim, sabe, Jerônimo, por que aconteceu esse fato com você, essa hemorragia? Porque você se colocou na posição de coitadinho. Ai de mim, pobre de mim, eu estou aqui preso nesta cama, não sei o que lá. Enquanto você ficou na posição de coitadinho, querendo ter pena de você mesmo, você plasmou para você esse problema. Saia dessa situação, brinque, fale mais com carinho, com amor, com amizade, trazendo bom humor sobre os seus problemas e suas dores e faça a divulgação do Evangelho. E assim o fez. E no final ele se despede do Chico falando assim, muita paz, Chico. Ao que o Chico diz, corta o Z, ou seja, muita paz. E assim ele o fez, né? Fazendo a divulgação, levando a mensagem do Evangelho a tantas e tantas pessoas que necessitavam de uma palavra, de um conforto, de um consolo. E era uma pessoa que a gente podia dizer assim, conseguia dormir no máximo 2 horas por noite. Tamanhos os problemas que ele tinha. Ele precisava de cuidados constantes, porque a gente vê uma coisa simples. Por exemplo, aqui, eu vou tomar uma água, né? Eu mesmo pego a minha água e tomo. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Eu tenho a liberdade de ver,
de caminhar, ele literalmente preso a uma cama por mais de 30 anos, que ele veio desencarnar dia 26 de novembro de 1989. Então, viveu praticamente encarnado 50 anos, dos 50 anos, 30 preso numa cama ortopédica. E com toda essa dificuldade, ele percorria o Brasil levando uma palavra de conforto, uma palavra de consolo a tantas e tantas pessoas que necessitavam. E nós, né, tomamos a inspiração do Jerônimo para fazermos essas lives que a gente faz segunda, terça e quarta, né? Nós estamos trabalhando, praticamente finalizando o livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, e depois, por recomendação de amigos, no final, quando terminarmos lá para final de agosto, nós vamos fazer um remake do Escalada de Luz. Então, convido a vocês, né, que queiram estar conosco também para segunda, terça e quarta, sempre às 22 horas, no nosso perfil, acompanhando as lives que a gente faz com muito amor e carinho. Vou voltar um pouco a palavra para você, que senão, né, já viu. Não, a gente começa e assim, né? Vai ouvindo essas histórias e vai nos encantando, porque é, a gente fica sem palavras, né? E aí começa a envolver um monte de questões, às vezes as nossas lamúrias, as nossas lamentações, o achar que Deus esqueceu da gente. E aí você começa a ouvir uma história dessa, você fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo comigo, né? Sobre as nossas oportunidades, sobre a certeza de que tudo é como tem que ser, né? Não tem nada fora do lugar, não tem nada desajustado. Não tem essa do coitado que ele não merecia, mas também não tenho, eu sou vítima, eu coitada de mim pelo que eu estou passando. A certeza de que tudo é como tem que ser. Porque pensa alguém na adolescência ter uma mudança completamente e dessa mudança não permitir que a raiva tome conta. Porque nós somos seres humanos com às vezes coisas ainda, desafios ainda para vencer, né? E você jovem, você tem uma fama de Tarzan, quer dizer, tem toda uma estrutura por trás dessa, do que você se achar ser um Tarzan, tem toda uma questão do ego e da autoestima por trás disso. E aí, de repente, tudo isso muda. E mesmo assim ele achar que está tudo bem, né? E mesmo assim ele se dedicar a ir percorrer, como você disse, no Brasil, levando os ensinamentos. Então, nós passamos pelas situações que nós precisamos de passar e também entra na questão do bem e do mal sofrer. Porque não dá para dizer que ele não estava sofrendo. Claro que ele estava. Que ele não gostaria de correr, de caminhar, de ter uma oportunidade, sem dúvida. Só que como ele não podia, ele fez da maneira que ele pôde. Ele não deixou para ver que, porque eu não tenho carro, eu não vou lá praticar, não vou lá no centro. Ele tinha muito menos do que o carro. Porque eu não enxergo, eu não vou ler, não vou conseguir estudar sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho. E aí nós vamos vendo os obstáculos que nós vamos colocando na nossa vida, que não é nada. Que tudo poderia ser de forma diferente, né? E esse contato de pertinho de vocês com ele deve ter dado uma experiência que dá para levar para o resto da vida. E com certeza cheio de histórias para contar. Porque fazer de tudo isso em um momento engraçado, eu não ia achar graça nenhuma de ser esquecida no cemitério. No cemitério ainda. Com certeza eu ia estar morrendo de chorar e de medo. E daquela época eu ia querer uma internet para ligar para alguém, pelo amor de Deus, vem me buscar. E a pessoa, por exemplo, ele não deixar de fazer os prazeres da vida, porque ir no estádio, ir no cinema, é tentar levar uma vida normal. E a gente não conseguia, Roberta, ver no Jerônimo uma pessoa... Você conversava com ele e você não conseguia falar assim, como se ele tivesse todo aquele grau de dificuldade.
Você conversava com ele como se fosse um amigo normal, como nós estamos conversando aqui. Você não conseguia observar todo essas limitações que ele trazia. Isso me encanta demais. Eu queria te perguntar, depois que ele foi para a cama, ele não levantou mais, né? Não. O corpo E foi aí, como que atrofiando de ele tal fazia maneira. para ministrar as palestras? Era Então, deitado? as pessoas levavam na cama. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui que eu te mostro aqui. Tem algumas fotos aqui, deixa eu ver. Ó, em algum dos livros tem, deixa eu ver aqui. E ele ficava numa cama ortopédica. Deixa eu ver aqui. Vou achar uma das fotos aqui. Das palestras que ele fazia. Ó, aqui uma foto que, por exemplo, ainda quando ele enxergava, ó, tá vendo? Na cama. Ele aqui ainda enxergava ainda. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Tem várias fotos aqui nesses livros aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui no... Olha, aqui a perua Kombi dele, olha só. A perua Kombi que levava o Jerônimo. Quem levava? Quem eram as Normalmente pessoas que levavam? o irmão dele, o tio Pico. Aqui ele ainda quando enxergava, ó, tá vendo? Nessa cama. Aham. E a cama dele, quer ver? Tem uma foto aqui, deixa eu ver se está aqui. Acho que nesse livro tem uma foto da cama dele. Que é o formato da cama para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Olha o formato da cama. Era uma cama de ferro, pesada. E esse era o formato do corpo dele. Essa cama foi construída exatamente de acordo com a conformação do seu corpo. E ele passava 24 horas por dia nesta cama. E uma coisa, Roberta, que eu estava me lembrando agora há pouco, uma situação muito particular, não sei se você acompanhou recentemente, um caso de um motorista de caminhão da Itália, que durante 10 anos ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Somente ficou tetraplégico, não perdeu a vista nem nada. E ele lutou por 10 anos na justiça para conseguir fazer um suicídio assistido. E finalmente ele conseguiu. E aí a gente faz uma comparação de espírito para espírito, né? A situação do Jerônimo, certamente muito pior do que a desse irmão, que infelizmente buscou dar fim à sua vida com o amparo da justiça, né? Que a gente fica falando, uma situação bem, de certa forma, complicada, se a gente for analisar, né? Porque é uma pessoa buscar, né, dar fim à própria vida. Por conta de ter ficado naquela situação, a pessoa perdeu a razão da vida. Mas ele ainda certamente enxergava. E Jerônimo, além de todos esses problemas, né, que não era apenas então somente ter ficado tetraplégico por decorrência de um acidente. Ele tinha dores atrozes por conta da artrite reumatoide, que iam encurtando os nervos dele. Para cortar as unhas do Jerônimo era terrível. Era uma situação complicadíssima, porque ele tinha dores demais naquela. Praticamente, às vezes, tinha que extrair as unhas porque elas entravam debaixo da pele, né? Então, eu lembrei desse fato e falo assim, não estamos aqui julgando esse irmão que, infelizmente, teve esse ato, né, impensado, sei lá, não estamos na pele da pessoa, né? A gente não mede o outro pela nossa régua, porque para você falar que eu jamais faria tal coisa, só se você realmente estiver calçando os sapatos da pessoa, vivendo a vida da pessoa naquela situação. Porque é muito fácil julgar o outro pela ótica nossa. Nós estamos aqui tranquilos, né? Tranquilidade, não temos problema nenhum. O outro não está passando aquelas situações difíceis. Então não dá para julgar. Não estamos julgando esse irmão. Mas a gente só faz uma comparação. Jerônimo tinha tudo para literalmente não fazer nada. Até inclusive buscar um recurso maluco desse, né? Que o nosso irmão piscou, do suicídio assistido. Mas pelo contrário, ele foi além. Ele não ficou parado. E o que eu digo, a grande diferença, Roberta, é entre como você sofre. Porque a dor é inevitável, né? Agora o sofrimento é opcional. Nós podemos ter um problema e ficarmos lamuriando 24 horas por dia daquele problema. 24 horas por dia daquele problema.
Em compensação, nós podemos sofrer com resignação e fazer um trabalho de divulgação do bem. E o Jerônimo sempre utilizava uma frase assim, né? Que quem não trabalha, dá trabalho. Então falava assim, bora, vamos trabalhar, né? Então se você não quer dar trabalho para ninguém, vamos trabalhar, porque o trabalho ele nos deixa ativo, nos deixa com a cabeça em movimento, fazendo algo de bom e útil para as pessoas que tanto necessitam, né? E tantas pessoas precisam hoje em dia, seja uma palavra de conforto, seja de um prato de alimento, seja um trabalho assistencial, como vocês fazem aí, tão importante, por sinal, não é? Eu fico assim, é que nós falamos sobre o bem, o mal sofrer, é bem isso, né? Com certeza, a pessoa que dedicou um tempo da sua vida para ir atrás de tentar um suicídio legalizado, ele também ensinou alguma coisa. Ele também aprendeu, porque foi, pensa, não foi um dia. Ele não foi lá e falou, bom, eu quero cometer o suicídio, porque vamos pensar que seria mais fácil tentar fazer alguma coisa. A gente sabe que tem essa possibilidade. Agora, ele teve os propósitos dele de passar 10 anos provando para alguém que ele tinha o direito legal de acabar com a sua vida. Então, é um ensinamento de um jeito. E aí o Jerônimo com outro ensinamento completamente diferente. Um ensinamento que chacoalha a gente da cadeira. Viu? Vamos se movimentar. Para de achar eu não posso, eu não consigo, porque a resposta está aí. Se você quiser, você consegue. E a certeza de que nós sempre temos uma outra oportunidade, uma outra alternativa. Ah, eu só fiz isso porque não tinha outra saída. Sempre tem outra saída. Sempre tem outra chance. Sempre tem uma alternativa. E as pessoas que estão do lado também. Porque se nós pararmos para pensar, quantas pessoas foram envolvidas quando ele resolveu que ele iria fazer isso? E aí eu fico também pensando na bondade das pessoas. Porque alguém dirigiu essa Kombi. Alguém Sim. fez essa cadeira. As coisas que ele fez, porque você falou sobre uma casa espírita, né? Duas que ele Dois centros fundou. espíritas, uma creche chamada Lar Espírita Pós do Amanhecer, que funciona até hoje em Ituiutaba, atende mais de 250 crianças. Pois é isso. E alguém deu continuidade. Alguém acreditou nele. Olha o quanto isso é importante. Olha quantas pessoas foram beneficiadas. Porque ele sozinho faria o quê? Ele poderia ter a vontade, mas ele precisou de pessoas ao lado dele, né? Ele precisou de pessoas para darem continuidade a esses centros espíritas. Ele Sim, precisou de pessoas para dirigir a Kombi para ele, porque eu não consigo visualizar uma pessoa numa cama. Agora você me mostrou a cadeira, dando preleção, dando palestra ao vivo. E os outros faziam o quê para ver ele? E ele tentando, e as pessoas colaborando e entendendo e percebendo todo esse ensinamento, a ponto de querer transcender, a ponto de querer mostrar para todo mundo, apresentar, porque o que você está fazendo é apresentar ele para as pessoas que não conhecem. Eu já tinha escutado exatamente. falar, já tinha visto alguma coisa, mas você falou de uma maneira que eu me senti vendo as situações. Eu me senti que eu conhecendo ele de verdade. Como uma pessoa que tinha um orgulho, a vaidade, se achava bonito, e que de repente, olha, se prepare porque vem chegando coisas, e ele está ali, preparadíssimo, inclusive para receber essa mensagem. Porque muitos teriam desistido no momento que recebeu esse recado. Porque quando você tem um recado desse, você faz o que com esse recado? Você dá ou não dá para a pessoa? Porque a pessoa que vai receber esse recado, ela está pronta ou não para ouvir isso?
E ele estava tão pronto que ia até pronto para ouvir o recado que, olha, tá chegando o momento. Até me É hora de arrepia aqui, só para você ter uma noção. eu fiquei assim, muito emocionada com toda essa história. Disso, dessa, dessa sabedoria, dessa maneira dele estar pronto. Porque eu penso nas pessoas que têm o desafio de estar ligada à vaidade. E essas pessoas saberem que esse encanto vai quebrar. Não vai mais poder ser tão bonito e chamar tanta atenção. Então ali já foi o primeiro ensinamento dele, que ele veio passar. E aí vem uma sucessão de coisas, puxa vida, foi para uma cadeira. E aí depois, não, ainda teve a questão de estar cego, né? De dores, porque ele não só estava numa cadeira, ele estava numa cadeira com dor, né? Então ele não estava confortável sentado na cadeira pensando, me carregue. Ainda Exatamente. tinha dor, ainda tinha dor. Então, é muito mais gigante do que nós podemos pensar, do que nós podemos mensurar. Os propósitos que ele trouxe e o ensinamento que ele trouxe para todos os envolvidos. Inclusive para mim, que estou conhecendo ele hoje, dessa maneira. É um grande ensinamento. E E que vai por aí, né? eu falo para você, Roberta, as palestras, né? Outro dia até conversando com a Flavinha, ela falava assim, ela tava, como eu falei que no nosso canal do YouTube tem mais de 20 palestras do Jerônimo, né? Gravadas. Flavinha fala assim que as palestras do Jerônimo são tão atuais que parece que ele fez uma viagem no tempo, lá em 1986, 1989, veio para cá nesses momentos atuais e voltou fazendo uma palestra naquele momento lá. Porque além de ser baseada fundamentalmente no Evangelho de Jesus, ela traz lição de conforto, de consolo. Então, vi uma palestra do Jerônimo que foi feita 30, 40 anos atrás, modo de dizer, praticamente é muito atual. Porque o Evangelho é atual, né? O Evangelho é o nosso dia a dia. Eu vejo isso, que as pessoas que elas falam com sabedoria e com conhecimento, o que elas falam há 30 anos atrás, por exemplo, como você bem disse, se encaixa para hoje. Isso se encaixa com o Evangelho, porque ele é tanto tempo escrito e você lê, você fala, não, eu acho que escreveu isso ontem. Né? Às vezes porque você está passando, mesmo porque o planeta está passando. Por exemplo, o bem e o mal sofrer é o que nós estamos passando agora. Exatamente. Eu preocupada com o meu próximo. Eu pensando assim, ó, bom, não aconteceu comigo, não está na minha casa, não está no meu país, então está tudo bem. Ou eu pensando, não, está lá longe, mas é meu irmão, eu tenho que sentir muito. Eu sinto muito o que eu posso fazer, no mínimo uma prece. Aí a gente vem com Chico Xavier, que fala de coisas que você pode abrir um livro dele e ler agora, que você também acha que ele acabou de escrever. Aí você vem com Jerônimo com esse ensinamento, que você para ouvir e fala assim, olha, é de hoje. Porque o dele foi de um tempo atrás e dessa outra pessoa que você citou foi de agora. Sim. E é isso, porque as coisas. E aí, para mim, se encaixa com a eternidade, né, Luiz? As coisas são eternas. O ensinamento, ele não se perde. Ninguém passa a transmitir um conhecimento que você fala, ai, mas esse conhecimento está muito ultrapassado. Não, o conhecimento, ele parece que ele tem uma mutação, que ele tem uma vida, que ele vai se ajeitando e vai se modelando para o que nós estamos passando agora. Então, quando eu penso na questão de um conhecimento, de a transmissão de um conhecimento, eu penso isso como algo formidável, como um conhecimento, como se ele tivesse vida, que ele caminha junto com a gente, com a nossa evolução. Aí o que servia há mais anos atrás serve para agora.
O Herculano, que é o meu irmão mais velho, que também é um dos coordenadores do Centro Espírita Irmão Oscar, falou que já assistiu o Jerônimo Já. aqui no Kardec. E a O outra Herculano vez é que seu você irmão falou mesmo? dele também é meu irmão. Ah, é? E Que aí, legal. é, Não sabia, não. Eu ele é meu sabia só do irmão. Luiz. Só do Luiz, que é É, o teu Luiz é sobrinho, meu né? sobrinho. Isso, o Herculano é meu irmão. E desde a outra vez que você falou dele, que ele já falou que foi uma das palestras mais lindas que ele assistiu e que ele assistiu ele aqui no Kardec, em Campinas. E agora ele está lembrando que ele já viu e do ensinamento que é. E é isso mesmo, né? A Débora coloca aqui que é uma mensagem para a vida. Débora, eu concordo plenamente com você, que as mensagens dos ensinamentos, eles servem para a nossa vida, a todo momento. Ele nunca é perdido, né? As mensagens boas, elas não são perdidas. Se nós prestarmos atenção, de repente alguém vai ver essa palestra, essa gravação daqui a 10 anos, e ela não vai ser perdida. Vai ter algum ensinamento, porque eu também acredito nisso. As pessoas e os caminhos se encontram e se cruzam por algum propósito. E é para ser uma mensagem para a vida. Então, não tem dúvida disso, né? A Rosa coloca que o Jerônimo nos mostra o quanto podemos evoluir, ensinar e partilhar. Rosa, é isso, né? E também ele coloca uma coisa que todos nós temos algo para oferecer. Eu acho que essa é uma Exatamente. grande mensagem dele. Onde você tiver, da maneira que você tiver, com o recurso que você tiver, todos nós temos algo para oferecer. O William coloca, vendo as duas histórias, um sendo o espírito andando sozinho e o outro andando com mais espertos ao seu lado. Isso nos mostra o quanto precisamos um do outro, que é as duas histórias que você disse Sim, do Jerônimo e da outra pessoa, né? sim. É isso, né? Nós precisamos de uma rede de apoio sempre, sempre. Mesmo que for alguém que te diga, vai que você está no caminho certo, isso é uma rede de apoio. Nós precisamos nos sentir que estamos no caminho, né? E às vezes é isso, a pessoa dizer pra gente, vai que é isso, ou vai que eu seguro na sua mão, vai que eu te apoio. O quanto isso é importante para todo mundo. A Débora também coloca que o Jerônimo é inspirador. Débora, eu não tenho dúvida. Ele me inspirou. Enquanto a Luísa falava, eu já pensei em várias coisas, em várias situações. Eu vivi ele do meu lado fazendo algumas coisas e fiquei emocionada, porque eu consegui sentir como se eu tivesse sido transportada para uma palestra dele e ouvindo ele com toda a sabedoria. A Rosa coloca a fé com força de vontade construímos o impossível, né? E o quanto essa fé não está ligada à igreja que você está, né? A sua religião, ela está ligada ao seu coração. E no seu coração ele tem algo muito além do que o templo que você vai. Porque a sua religião é só um detalhe. Quando se tem um bom coração, que essa também foi uma lição que ele aprendeu, que foi o caminho que fez com que ele chegasse até o espiritismo, né? Que a dor Exatamente. maior de uma pessoa, de um adolescente que ele era, né, Aloysio? Você ouvir que a pessoa que você mais ama, que ela te dedicou todo o amor, que não vai ser nada, que ela não vai ter nem perdão porque ela não ia para a igreja. Olha o quanto isso é triste. Para uma criança, para um adolescente, até mesmo para um adulto. Quando ele ouve que ele dedicou uma pessoa, primeiro que você pensa assim, né? Eu amava tanto aquela pessoa e ela faleceu, o que eu faço com esse amor agora? Joga fora, porque ela não existe mais, a pessoa acabou. Aí vem alguém e diz para ele que além dela ter acabado, ela ainda não tem perdão. E aí ele acha que ela é uma pessoa maravilhosa e cheia de amor com ele, que com certeza deveria ser, e Sim. ela não E tem não só com perdão. ele, como com os outros também, né? Com os outros, né? E aí você vê uma pessoa repleta de bondade e alguém diz, olha, esquece que ela não tem perdão. Isso é triste demais. A Cris Lene diz assim, eu li o livro do Jerônimo, O Gigante Deitado,
É maravilhoso o ensinamento que ele nos dá. Crislene, eu também achei esse ensinamento. Eu não li o livro, agora eu vou ter que ler. E eu achei que eu conheci ele da melhor maneira possível, que foi através do Heloísio. E eu me emocionei várias vezes ouvindo sobre ele por conta disso, por conta de todo esse ensinamento que ele passou, e com certeza isso é só uma gotinha do que você que conviveu com ele deve ter passado como experiência e como ensinamento. A Jane coloca, escutando essas palavras, podemos rever nossas queixas, reclamamos tanto e por coisas tão insignificantes. É isso, né? Exatamente. É isso. Eu quero só uma Roberto, última pergunta para você. Ele nunca reclamava de nada? não, nunca reclamava. É, com dores terríveis, às vezes ele atendia pessoas que vinham falar de coisas, de quimeras, coisas tão insignificantes. E tinha sempre um bom humor, tinha sempre uma palavra de conforto, de carinho, de consolo. E nós tivemos pouco contato assim, com ele, porque ele vinha normalmente umas 3 vezes por ano em Araraquara, pelo menos ele vinha. Mas nesse contato e também conversando com amigos que conviviam diuturnamente com ele, como a Márcia França, que é dirigente lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, da Beth Martins, que também é dirigente lá do Ceareiros de Jesus de Tuiutaba, sempre foi uma pessoa assim, sempre gratificada. Ele teve algumas histórias, situações que aconteceram com ele, ainda quando era jovem, que enxergava, trabalhava, tudo mais, né? Tem uma situação muito particular, não sei se temos tempo, mas eu posso até contar essa história. Pode. É uma, é uma situação que aconteceu com ele. O Jerônimo é uma família muito pobre, e ele tinha o quê? Eles dormiam, né, numa situação uma penúria, dormiam em colchões de palha, chamado de catre, né? Colchão de palha e de palha de milho. Então, o que acontece? Durante a noite, pela manhã, as pessoas refofam o colchão para que ele fique, porque ele vai amassando, né? Então, numa certa noite, o Jerônimo não conseguia dormir, que tinha duas coisas que cutucavam as costas dele o tempo todo. E cutucava o tempo todo, ele não conseguiu dormir. Quando ele acorda pela manhã, ele vai ver o que acontece, que tinha, era 2 sabugos de milho que estavam na cama. Aí ele pega e chama a atenção da mãe. Mãe, onde já se viu, pô? 2 sabugos de milho, a senhora não tirou o sabugo de milho? Olha só, eu não consegui dormir a noite toda, não sei o que, não sei o que lá. E a mãe, com muita gentileza, fala: meu filho, me desculpe, as vistas cansadas já não permite mais que a gente enxergue com tranquilidade, com muita clareza. Ele nem quis saber e saiu, pegou sua bicicleta e foi trabalhar. Foi trabalhar numa mercearia e naquele dia foi péssimo para ele. As pessoas pediam 1 quilo de arroz, ele dava 1 quilo de milho. Pediam um saco de arroz, de farinha, ele dava um saco de feijão. O patrão viu aquela situação toda e falou: Jerônimo, o que está acontecendo com você? Aí ele pegou e contou o fato. O patrão falou: Jerônimo, pega a sua bicicleta e vai lá já se desculpar com a sua mãe. Senão você não vai conseguir trabalhar, porque aquilo estava incomodando ele. Quando ele chegou lá, né, arrependido: ai mãe, me desculpe, não sei o quê. Desculpa do quê, meu filho? Eu não me ofendi. A mãe falou: não me ofendi, não tinha com que me ofender com você. Eu te amo tanto, né, não sei o quê. Aí depois ele fala assim que, com tantas dores, com tantos sofrimentos, ele queria sim ter 2 sabugos de milho nas costas do que todos esses problemas que ele tinha. E Jerônimo, até uma situação muito particular, que ele falava assim, que uma vez foi perguntado a ele o que seria felicidade. Ele tinha praticamente 1 minuto para responder, porque já estava terminando o tempo da entrevista com o repórter, e ele disse assim naquela época: bom, para mim que passei mais de 20 anos nesta cama, nesta única posição, felicidade poderia ser virar de lado. Uma coisa tão simples, né? Que a gente planta até bananeira, modo de dizer, e felicidade para ele seria poder virar de lado, né? É sem comentários, realmente, né? É sem comentários.
Era só isso, só virar de lado, né? É. E a gente reclama que o colchão não está muito agradável, que o travesseiro não é de todas as penas que a gente teria, está faltando uma pena, né? E a pessoa ser humilde a ponto de achar que felicidade é só virar de lado, né? E quão grande é realmente essa pessoa tão gigante que é em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento. Ô, Aloysio, e como que era a mediunidade dele? Ele A me- sentia tudo? a Ou você não mediunidade do sabe? Jerônimo, na verdade, é assim. Além de ser bem intuitiva, ele, apesar da sua cegueira, ele tinha evidência. Ele Entendi. conseguia visualizar. Inclusive, recentemente nós comentamos um fato de um espírito que obsediava constantemente, porque na verdade essa situação que ele passou foi um resgate de provas de É isso que situações eu de queria saber. encarnações antigas, né? Há relatos que ele teria vivido na época do Egito. Parece que uma informação que o livro Romance de uma Rainha relata uma das encarnações de Jerônimo na condição do príncipe do faraó Horenzebe, que era um faraó muito ruim, né, que cometia atrocidades terríveis. Parece que teria sido uma da reencarnação dele, esse livro Romance de uma Rainha de Rochester. Então, parece que conta um pouco essa história do Egito Antigo, de uma das encarnações do Jerônimo. Uma outra encarnação parece que também ele teria sido aquele príncipe Luís da Baviera, que também foi um príncipe meio depressivo, que passou por umas situações assim muito difíceis, né? Então, várias e diversas encarnações que desatinos que ele teria cometido e veio na situação de um resgate. E até uns amigos comentam, brincando, falam assim, que o Jerônimo, quando chegou no plano espiritual para reencarnar, bateu no balcão do departamento de reencarnação e falou: fecha a conta que eu quero pagar tudo de uma vez só. Você não quer parcelado, não, quero pagar assim. Não. E a gente fala assim, uma prova dessa envergadura, Roberta, não é para qualquer um. Costumo Não. dizer que a gente que tem 5 minutos de doutrina espírita e conhecendo um pouco da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, a gente começa a ver alguma pessoa passando por uma prova, assim, vamos pensar uma prova difícil, né? Tantas pessoas passando por dificuldades terríveis. Aí você fala assim, esse já deve ter aprontado muito, está pagando por erros cometidos, né? Aí a gente que está levando uma vidinha assim, no mais ou menos, né? A gente poderia falar assim, bom, eu não. Eu estou tranquilo, né? Porque então eu já paguei uma parte, porque eu estou levando uma vidinha tranquila, relativamente comparando com os outros. Aí a gente vai falar assim, olha, engano nosso, tá? Engano nosso. Nós não temos condição ainda de passar por uma prova necessária de uma envergadura tão grande. Porque se a gente fosse colocado numa situação difícil, talvez a gente sucumbiria. E Deus fala assim, né? Ele permite que a gente contraia as nossas dívidas no atacado. E a gente vai pagando em suaves prestações, aqueles carnês desse tamanho, né? A perder de vista. E a misericórdia divina é assim. Permite que a gente faça o pagamento em suaves prestações. Mas o principal que a gente recomenda, tá? A misericórdia permite que a gente pague em parcelas, mas não vamos comprar mais nada. Se a gente já está no vermelho, já está no devedor, não vamos adquirir mais débitos, né? Se a gente não conseguir pagar tudo que a gente está devendo nessa, pelo menos não assuma mais prestações. É isso, e você falou uma coisa fantástica. Não vai achando que você é melhor porque não está passando por um momento desafiador igual do seu coleguinha, porque melhor é ele que teve a capacidade de falar, vem que eu aguento. Exatamente. E nós não somos melhores, né, por não termos optado. É que, não, vamos fazer assim, eu prefiro que seja em 60 vezes. E o outro pediu só em 15, né? Então, se for pôr na balança, não somos melhores do que ninguém, não. E não é porque o momento dele é mais desafiador que a situação dele é pior que a nossa. Pode ser contrário. Cuidado. Cuidado que você pode estar devendo mais ainda. É que ele só faltava aquele restinho, optou por ser tudo de uma vez. E nós não, nós achamos que tudo de uma vez também não, né? Vamos deixar aí mais um tempinho. Exato. Talvez seja isso, né?
E eu perguntei da mediunidade dele justamente por isso, porque passar por esse momento, por toda essa experiência desafiadora, né? Com certeza tinha os seus propósitos. E ele aceitar de uma maneira como ele aceitou, a evolução, inclusive o contato com a espiritualidade deveria existir dessa maneira, porque as pessoas, normalmente eu escuto muito isso, das pessoas que não enxergam com os olhos físicos, enxergam com os olhos espirituais. E isso pode ser, as coisas que vê acaba sendo um pouco menos desagradável, né? Um pouco mais Exatamente. desagradável. Inclusive o contato, às vezes, com o obsessor, como você disse que ele teve, né? Foi difícil, inclusive nessa época, aí, na história que nós lemos recentemente, ele recorria a Márcia, ligava para a Márcia para que ficasse muitas vezes lendo mensagens para ele, para que ele conseguisse manter o equilíbrio frente às investidas desses espíritos que vinham importuná-lo, né? Então era uma situação bem difícil mesmo que ele passava. Eu estou tentando achar uma foto aqui para mostrar melhor uma foto dele na cama, né? Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra aqui para te mostrar. Olha aqui uma delas com o Divaldo, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Tá vendo? O Divaldo e o Jerônimo aqui na cama, tá vendo? Uhum. Essa história com o Divaldo até era engraçada, né? O Divaldo ia fazer palestras, por exemplo, em Uberaba, às vezes, e o Jerônimo também ia assistir, né? Uberaba, Uberlândia, e ele brincava com o Divaldo, falava assim, Divaldo, você vem aqui, fala, todo mundo te aplaude, mas quem sai carregado sou eu. Olha só. O Divaldo até comentou uma vez, comentou dessa situação, fez uma brincadeira falando da situação, falando de Jerônimo, né, sobre essa situação. E eu queria ler para você, Roberta, aqui uma poesia, porque o Jerônimo, além de escrever, ele tinha uma veia poética muito grande, né? Que está no livro aqui, Escalada de Luz, né? E aqui na contracapa, a foto do Jerônimo na sua cama, tá? Essa música, essa aqui ele cantou, ele compôs e o pessoal musicou também, né? É cantiga. E diz assim, ó: canta nobre coração, a canção do amor sem fim. Canta a estrela na amplidão, canta a rosa no jardim. Canta o amor gerando luz, em sublime profusão. Um dia cantou Jesus, a excelência do perdão. Se em teu peito vibra a dor, orvalhando os olhos teus, o Cristo Consolador é a canção do próprio Deus. No auge da aflição, de atroz paroxismo, Kardec trouxe a canção na luz do Espiritismo. Se em teu peito chora a saudade, dia e noite e dia, ouve a canção da verdade. Confia, irmão, confia. Se queres a felicidade, aprende esta canção. Fora da caridade não existe salvação. Linda. Linda, linda, maravilhosa. E eu recomendo também aos amigos que quiserem, né, que eu falei que está no nosso canal do YouTube, a gravação que ele fez de um disco. Ele gravou 2 LPs também, né? Um deles chamado Intimidade Espírita, que está disponível também, o áudio desse disco. Era LP, né? Vinil na época. Está disponível lá no nosso canal do YouTube. Sendo que na primeira parte do disco, ele vai fazer uma preleção. E na segunda parte ele conta a história da princesa e do jardineiro. Muito linda, muito tocante também. Serve inclusive para todos nós essa história da princesa e do jardineiro. Ah, muito bom. A Rosa está perguntando onde pode adquirir os livros dele. Bom, os livros, deixa eu mostrar aqui então. Esses 2 livros aqui, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, e Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pode adquirir pela editora O Clarim, tá? Pela editora O Clarim, só entrar em contato com a Cláudia lá da editora O Clarim, que ela é uma pessoa maravilhosa,
e pode, perdão, e pode fazer o encaminhamento. Esses 2 livros são da editora Clarim. Os outros livros, pode entrar em contato, se a pessoa precisar, depois eu passo o contato da Kátia. Eu não sei, deixa eu ver se eu vou ter o contato dela aqui, para passar para vocês aqui, ó. Lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Deixa eu ver se eu consigo pegar o contato dela aqui, para passar para vocês. Olha, você consegue marcar, Roberta? Marca. É 34, né? É Kátia? É Kátia. 99 69 4106. Prontinho, eu deixei aqui. Se alguém quiser anotar para adquirir os livros. Eu achei formidável essa canção, eu estou emocionada com ela, com esse poema até agora. Lindo E mesmo. eu falo assim, as obras que o Jerônimo escreveu são todas cedidas com direitos autorais para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus e para o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que mantém mais de 250 crianças lá em Tuiutaba. Além de você adquirir essas obras, a Kátia também é uma pessoa maravilhosa que está sempre à disposição para atender a gente quando precisar. Aqueles que quiserem também conhecer, fazer uma visita a Tuiutaba, podem entrar em contato com a Kátia lá no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Ela vai fazer um encaminhamento para as pessoas para conhecer tanto o Lar Espírita como o Centro Espírita Ceareiros de Jesus e a Fundação Jerônimo Mendonça, que Maria Gertrudes, que é uma das amigas de Jerônimo também, mantém lá com muito carinho em Tuiutaba. Então dá para fazer uma boa peregrinação quando for em Tuiutaba. Onde que é essa cidade, Ituiutaba fica no interior de Minas Gerais, distante mais ou menos uns 130 quilômetros de Uberlândia e uns 230, 250 quilômetros de Uberaba. Por exemplo, se a pessoa for a Uberaba, né, fazer uma peregrinação lá no Grupo Espírita da Prece, na Casa de Lembrança do Chico, também dá para fazer uma passagem ali por Ituiutaba, que não é tão longe também. Entendi. Aí já fica a dica para as pessoas que quiserem ir, que eu tenho certeza que vale a pena, né? Sim. Você já foi? Ituiutaba eu fui há muito tempo, na época que o Jerônimo ainda nos convidou, a gente foi a Ituiutaba, ele fez uma questão que a gente fosse para lá para conhecer a creche, né? E com a presença dele. E eu estou idealizando para irmos no Congresso de Uberlândia, que vai ser em janeiro do ano que vem, se Deus quiser, tudo correr bem, e aí também dar uma esticadinha a Ituiutaba depois do Congresso. A pretensão nossa é retornarmos lá depois de muito tempo, né? Faz muito tempo. Eu tenho conversado com a Márcia, com a Beth, com a Kátia, mas particularmente faz tempo que a gente não se revê, né? Ah, que legal. Legal. Quando puder divulgar esse congresso que vai ter. O congresso é promovido pela Web Rádio Fraternidade, as pessoas que tiverem interesse, é o Sexto Céu, que é Congresso Espírita de Uberlândia. E o Sexto Céu já era para ter, nós tivemos no Quinto Céu, que foi em o início de 2020, né? Logo no início de 2020, foi em janeiro, e aí era para ter o Sexto Céu em 2021. Não pôde ser realizado por conta da pandemia. 2022 também, e agora finalmente parece que vai estar tudo certo para ser realizado em janeiro de 2023. Então são 3 dias, começa na sexta-feira depois do almoço e vai até domingo na hora do almoço. Palestrantes assim como o Haroldo, o Rossandro, o Jorge Elahá, Ana Tereza Camasmi, todos esses palestrantes que a gente já conhece, Simão Pedro de Lima. Então vale muito a pena. Além de ser um ambiente muito fraterno, muito gostoso, a energia de um congresso espírita realmente nos encanta, né? Eu acho que faz muito tempo que eu não vou num congresso espírita. Muito mesmo. Então fica a dica para a gente se encontrar. Quem sabe, né? Aí a gente faz uma live direto lá do congresso. Já pensou que legal?
Fazendo um ao vivo lá ia ser emocionante. Com certeza. Luísa, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela manhã maravilhosa, por você ter aceitado o nosso convite e por tanto ensinamento. E eu gostaria de convidá-lo para fazer a nossa prece final, se você aceita. Claro, com Então, certeza. obrigada a todos que nos acompanharam, a quem ficar um pouquinho precisou de sair, a quem vai assistir essa live num outro dia, num outro mês, num outro ano. Muito obrigada. A minha gratidão, em nome de todo o Centro Espírita, irmão Oscar. Obrigado, Roberta. Agora eu convido então a todos para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração, ao até dirigir os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, este companheiro querido, amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Rogando ao Divino Pastor que seja o nosso guia, nosso modelo para a nossa caminhada nesta jornada. Possamos estarmos envolvidos na paz do nosso Mestre, abençoando todos esses irmãos que estiveram conosco, que vão assistir depois, abençoando os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, derramando bênçãos de luz por este domingo e por toda a semana que se inicia. Que o nosso divino amigo possa nos dar uma semana de paz e muitas alegrias espirituais, envolvendo todos os companheiros do Centro Espírita Irmão Oscar, nesse trabalho de divulgação da mensagem do bem, nesse trabalho de assistência tão necessária a tantas famílias necessitadas de um amparo e de um socorro. Esteja conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, um bom domingo e até o nosso próximo encontro. Tchau, Se tchau. Deus quiser. Tchau, gente. Gratidão a todos. Tchau, gratidão.